Bom, galera, eu tô vendo aqui com essas fórmulas contangentes, né? Fórmulas contangentes. A gente vai utilizá-las aí para calcular algumas tangentes que a gente não tem costume ou a gente não, na verdade, desconhece mesmo, né, o valor de algumas tangentes de alguns arcos que não são muito utilizados, né, no dia a dia aí dos exercícios, né? Como por exemplo aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, calcule a tangente, né? Vamos calcular a tangente de 15 graus. Mas peraí, a tangente de 15 graus, eu conheço a tangente de 30, de 45, a de 60, mas não conheço a tangente de 15 graus, né? Então, turma, como que funciona, né? Para que a gente utiliza essas identidades trigonométricas, é o termo certo? A gente utiliza para essas situações. Embora eu não saiba a tangente de 15 graus, eu consigo perceber o quê? Que 15 graus é a mesma coisa que 60 graus menos 45 graus. Ou seja, é o resultado, ou a diferença entre dois arcos que eu conheço os valores de suas tangentes. A de 15 eu não conheço, mas eu conheço a de 60 e a de 45 graus, tá? E eu sei que 15 graus é a mesma coisa que 60 menos 45, né? Então eu consigo utilizar essas identidades trigonométricas para essas situações, tá? Aqui eu tenho essa identidade trigonométrica, tangente de 2A, para a seguinte situação, né? Vamos imaginar que eu quero calcular, que eu quero saber o valor da tangente de talvez 60 graus. E eu não sei o valor da tangente de 60 graus. Mas se eu sei o valor da tangente de 30 graus, então eu consigo calcular de 60 utilizando essa identidade trigonométrica, uma vez que eu sei que eu conheço o valor da tangente de 30. Tá? Essa daqui é a tangente do arco duplo. Nós temos também a tangente do arco metade, que faz a mesma coisa, né? Só que contrário. E aqui a gente tem a tangente da soma e a tangente da diferença, tá? Aqui, ó, por exemplo, tangente da diferença. Tangente de A menos a tangente de B, 1 mais a tangente de A vezes a tangente de B, tá? É uma identidade trigonométrica utilizada bem aí, né, nas provas, nos vestibulares. Nessas tangentes malucas que a gente não conhece o valor, a gente consegue encontrar o valor delas sabendo tangentes de outros arcos, tá bom? Como aqui, a tangente de 15 graus eu não conheço, mas eu sei que a tangente de 15 é a mesma coisa que 60 graus menos 45 graus. Porque 60 menos 45, isso daí a gente for fazer aqui na mão dá 15 graus. Então são equivalentes as duas coisas, tá? Então veja que eu tenho uma tangente da diferença. Tangente da diferença, como é que monta a identidade dela? Ó, é a tangente do primeiro menos a tangente do segundo em cima, tá? Então aqui ó, fica tangente de 60 graus menos a tangente de 45 graus, dividido por 1 mais tangente de 60 vezes a tangente, olha, de 45 graus. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer aqui? Substituir os valores que a gente conhece, né? Tangente de 60 graus é um valor muito conhecido. E a tangente de 45 até mais ainda, né? Tangente de 45 é um valor unitário, igual a 1. Opa! Acho que deu uma cortadinha, né? Mas vamos lá, deixa eu retomar aqui. Eu fiz só substituições, né? Tangente de 60 graus, tá aqui, raiz de 3. Tangente de 45, 1. Tangente de 60 vale raiz de 3. E a tangente de 45 vale 1. Tá bom, galera? Então tá, vamos continuar nossa continha. Eu vou multiplicar, né, raiz de 3 vezes 1 dá raiz de 3. E a única coisa que a gente consegue fazer aqui, né, em termos de redução. Então, nós vamos ter aqui raiz de 3 menos 1 dividido por 1 mais raiz de 3, tá bom? E aí, gente, é aquela velha situação, né? Da gente ter uma fração com uma raiz ou um radical que compõe esse denominador ou que
o radical ele é o denominador inteiro, né, dessa fração. Então, para a gente eliminar isso, a gente utiliza o processo de racionalização, que é transformar essa raiz aparentemente num número irracional, por exemplo, essa fração no número irracional, e a gente vai transformar ela no número racional, né? A gente consegue definir bem, né, esse número em termos de divisão, tá? Então aqui a gente vai utilizar 1 menos raiz de 3 e 1 menos raiz de 3. Multiplica numerador e denominador por esse número, né? Que a gente chama aí de conjugado do meu 1 mais raiz de 3. Conjugado aqui a gente multiplica com menos, né? Por que conjugado, galera? A gente utiliza o conjugado porque quando eu multiplicar esse denominador aqui por esse, nós vamos ter aí um produto notável, né? Produto notável soma pela diferença, que o resultado dessa multiplicação é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo elemento. Então, em cima vai ficar raiz de 3 vezes 1, fica raiz de 3. Raiz de 3 vezes menos raiz de 3 dá menos raiz de 9. Menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 vezes menos 3 dá mais raiz de 3. E no meu denominador é o quadrado do primeiro, ou seja, 1 ao quadrado que dá 1. Raiz de 3 ao quadrado fica então menos raiz de 9, tá? Que fica 3. Continuando, raiz de 3 mais raiz de 3 aqui vai ficar 2 raiz de 3. A raiz quadrada de 9 é 3, menos 1, dividido por menos 2. Olha aí, coisa linda. Tá? Então vai ficar agora 2 raiz de 3, menos 4, dividido por menos 2. Tá? E aí a gente tem a opção, né, de fazer uma simplificação. Aqui, ó, dividir tudo por 2. Tá? Então, resultado final, 2 dividido por 2 dá 1, então fica só o raiz de 3. Aqui vai ficar 4 dividido por 2 dá 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Que fica assim, né? Tudo que é dividido por 1 é ele mesmo, mais com menos dá menos, então nosso resultado final vai ser esse aqui, ó. Menos 3 mais raiz de 2. Tudo bem?